Paz e bem para você. Eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre o tema da dimensão humana, a pessoa em si mesma, essa pessoa que busca o sentido da vida, o caminho da felicidade. E aí temos como referência o próprio franciscano. O franciscano possui uma consciência que vai além da vigília e dos sonhos. Ele permite reconhecer sua forma de ser e existir. Essa capacidade mesmo do franciscano permite não só o encontro com São Francisco, mas a participação na sua intimidade, dando-lhe uma certa força de um universo bem maior do que os seus saberes e os seus dizeres que poderiam expressar as suas necessidades, né? Sua limitação franciscana, porém, se perde no encontro consigo mesmo, ao tentar construir um sentido para a sua vida. Essa busca, os franciscanos de um modo geral, buscam decifrar esse enigma da vida a fim de dar a ela, a vida, um sentido. Mas o que é o sentido? De maneira geral, o sentido pode ser definido como um vocábulo, um termo que tem um conteúdo que se relaciona às palavras e expressões. Por exemplo, o sentido de uma frase é o que está dito, de um sinal, aquilo que quer indicar, de uma obra de arte, o que o artista quer comunicar. Nesse sentido, o sentido é a intencionalidade. Os rituais e os símbolos que têm as instituições religiosas são carregados de intencionalidade. Todas essas coisas estão vinculadas à sobrevivência, à continuidade e à reprodução. A ausência de intenção significa a falta de vida e, portanto, não tem sentido de existir. Assim, a intencionalidade que existe é o que confere sentido à vida. O que caracteriza o sentido de algo é, portanto, o que está fora dele. Não é o algo, mas o que está fora dele, na intencionalidade, nos desejos, nos impulsos, visando a própria existência, a valorização da vida e uma vida que seja plena, uma vida que seja em plenitude. Essa valorização dessa vida plena, essa intencionalidade, essa busca de sentido, nós encontramos bem explicada na perfeita alegria de São Francisco, onde Francisco faz uma grande explicação do que seria a perfeita alegria, que é o sentido da vida e que é o conhecimento realmente mais profundo da sua própria existência diante de Deus. E São Francisco fala que o sentido da vida não é um reconhecimento das ciências, também não vem do respaldo da igreja, nem do apoio político, nem das conquistas pastorais, nem dos dons espirituais. Pelo contrário, a verdadeira alegria implica na mística do desprendimento, do sofrimento, de ter paciência, na capacidade de esvaziar-se de si. Sugere um salto ao nada absoluto, onde não há mais quem busca o sentido da vida e nem o que é buscado. É uma unidade entre você e essa mística de Jesus crucificado, como fala São Francisco, na perfeita alegria. Mas para seguir em busca do sentido da vida, desse conhecimento de si, nessa busca da felicidade, é preciso seguir alguns passos que são necessários. Primeiro, nós temos que entender que os caminhos para a felicidade são práticas de exercícios pouco a pouco, que vão acontecendo. A vida é um processo gradual de crescimento. Viver é crescer. E o crescer é exatamente gradual. Daí vem a palavra felicidade. Felicidade vem de beatus, que significa feliz. Portanto, a beatitude é um desafio e uma realização. Essa verdadeira felicidade, a quem assume, realmente é um desafio
e consegue vencê-lo no dia a dia. Não tem como você fazer mágicas. É uma luta do dia a dia. Para isso, podemos apontar algumas situações importantes. Primeiro, precisamos nos aceitar como somos. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher Deus criou. Contudo, para viver a vocação franciscana e secular, é preciso meditar profundamente nessas palavras de Cristo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É este o único caminho do que deseja, aquele que deseja viver a verdade, na verdade, ter a paz para levá-la ao mundo fazendo bem. Toda a realidade mística apresentada anteriormente se faz necessário começar por esses passos. A espiritualidade do franciscano e secular é um projeto de vida que é centrado na pessoa de Cristo e no seu seguimento, mais do que um programa detalhado a pôr-se em prática. Isso está na nossa regra de vida da UFS número 5. Um outro ponto que nós precisamos é assumir total responsabilidade por nossa vida. Unindo-se à obediência redentora de Jesus, que depôs sua vontade nas mãos do Pai, cumpram fielmente as obrigações próprias da condição de cada um nas diversas situações de vida e sigam Cristo pobre e crucificado, testemunhando mesmo nas dificuldades e perseguições. Isso também está na nossa regra de vida número 10. Este é um dos aspectos da regra de vida que revelam nossa responsabilidade no dia a dia. Um outro ponto muito importante: precisamos satisfazer nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Como seres humanos, não fomos feitos da maneira massa, da mesma realidade dos anjos. Nem somos seres puramente espirituais. Também não somos seres meramente materiais. A questão não é assim tão simples. Na verdade, somos seres, temos uma estrutura única, magnífica, composta de 3 interligadas realidades: corpo, mente e espírito. São Paulo ainda chega a falar em uma outra realidade que não é abordada na nossa formação, mas é interessante sabermos aqui. Ele chega a falar ainda da realidade de carne. A carne, que é exatamente a pessoa na sua condição de fraqueza. Mas esse tema talvez venhamos aprofundar em uma outra situação. Ficamos no momento de corpo, mente e espírito. Essa interligação se torna confuso às vezes. Às vezes não sabemos o que é carne, o que é mente, o que é espírito, o que é corpo, né? Por isso, às vezes, queremos descomplicar esse imenso mistério humano. Às vezes, tentamos não querer admitir que nosso corpo possa influenciar nosso pensamento e nossas escolhas. Relutamos bastante. Ainda assim, é verdade que a mente confusa e o espírito carente podem nos deixar também doentes fisicamente. Estão muito ligados a essas dimensões. Mas, gostemos ou não, é verdade que somos seres únicos, com 3 partes intimamente ligadas. O corpo afeta a mente e o espírito. A mente afeta o espírito e o corpo, e o espírito afeta o corpo e a mente. Quando cuidamos de nosso corpo, estamos também cuidando indiretamente da mente e do espírito. Quando cuidamos do espírito e do corpo, cuidamos de nós todos. É preciso que haja esse equilíbrio na mente. Estamos cuidando de todo o nosso corpo, que é exatamente a mente, o corpo e o espírito. Essa situação é importante. Quando você vai ao médico e pergunta como é que você está, hoje se fala tanto em ansiedade, se fala tanto em estresse, depressão, tantas realidades, muitas vezes fisicamente que são afetadas e acabam atingindo a tua mente, teu corpo. Estamos muito ligados nessas 3 dimensões.
Um outro ponto interessante, precisamos nos expandir, saindo de nossas zonas de conforto, sepultados e ressuscitados com Cristo no batismo, que os torna membros vivos da igreja e a ela mais fortemente ligados pela profissão, tornem-se testemunhas e instrumentos de sua missão entre os homens, anunciando Cristo pela vida e pela palavra. Inspirados por São Francisco e com ele chamados a restaurar a Igreja e em viver em comunhão plena com o Papa, os bispos, os sacerdotes, promovendo uma confiante e aberto diálogo de fecundidade e de riqueza apostólica. E isso está na nossa regra da UFS número 6, que devemos ter isso bem em mente, porque faz parte da nossa estrutura de segmento de São Francisco como franciscano secular. Um outro ponto interessante. Precisamos buscar o crescimento, não a perfeição. Isso é interessante. Uma pessoa saudável, corpo, mente, a pessoa saudável é livre e escolhe livremente o que quer fazer. O perfeccionista não é livre. Precisa ser bem-sucedido, ser perfeito. É uma escravidão, um aprisionamento do espírito. Assim como a confissão é boa para a alma, também a aceitação da nossa própria insensatez e fragilidade nos faz bem ao espírito. De acordo com um velho provérbio, se aprendermos a rir de nós mesmos, nunca deixaremos de nos divertir. As possibilidades são infinitas. E assim gera um novo ponto que devemos refletir. Precisamos aprender a nos comunicar de maneira efetiva. E essa comunicação, gente, se estende na família, na vida da família, no trabalho, nas alegrias e nos sofrimentos, no encontro com os homens, todos irmãos do mesmo Pai, na sua presença e participação na vida social, no relacionamento fraterno com todas as criaturas. E um outro ponto, vamos fechar por esse ponto aqui, precisamos aprender a desfrutar as coisas boas da vida. É vontade de Deus que desfrutemos de todas as coisas boas que Ele nos oferece. Somos peregrinos a caminho de um lugar sagrado e feliz, que é a casa de nosso Pai. Assim, podemos concluir com esse nosso bate-papo aqui simples, conversando um pouco sobre esse sentido da vida, sobre essa realidade humana, que temos como base essa perfeita alegria de São Francisco, chegarmos a uma conclusão que podemos dizer que este tema poderia até a gente discutir em grupo, porque nos leva a algumas reflexões que eu queria que vocês pensassem comigo. Poderíamos ver nessa reflexão, verificar em si mesmo 3 qualidades e 3 defeitos. Nessa busca de sentido, verifique você mesmo. 3 qualidades e 3 defeitos. Aplique-se em superar ou livrar-se desses defeitos, apontando os remédios. Então, procura se empenhar para tentar superar esses defeitos e buscando soluções, esses remédios que possam tratar, essas vacinas que possam curar você dessas situações, desses defeitos. Um terceiro ponto seria, vencida essa etapa no decorrer de sua vida, repita este exercício, citando outras qualidades e outros defeitos que você possa encontrar em você mesmo. Então, veja, por exemplo, a questão de você trabalhar a qualidade, o defeito e o remédio. Trabalhando esses 3 passos, você vai ter, por exemplo, na paciência, você poderia encontrar um defeito como egoísmo. Um remédio seria a prática da caridade. Então você poderia trabalhar nesse sentido, uma qualidade, um defeito e um remédio, para que você pudesse realmente repensar o sentido da vida, essa busca da felicidade, e para trabalharmos com uma vivência prática, seria praticar a simplicidade e buscar o seu próprio crescimento
como pessoa humana, como aquela pessoa que busca o sentido da vida e sempre tendo em mente os ensinamentos de São Francisco a partir da perfeita alegria, onde ele nos traça o perfil da verdadeira felicidade, da perfeita alegria. E paz e bem para você. Fiquem com Deus. Até a próxima.